Olá, pessoal! Vamos iniciar a apresentação do nosso seminário de Medicina Legal da professora Lília, cujo nosso tema é embriaguez. O nosso grupo é composto por eu, Sara, Milena, Letícia, Douglas, Jéssica, Nathalie, André e Felipe. E antes de eu adentrar propriamente no conteúdo, eu vou contar a historinha do nosso sumário, que foi justamente o nosso norte. Inicialmente, nós vamos abordar a classificação do álcool como uma droga psicoativa ou psicotrópica. Também será analisado aqui nesse trabalho a embriaguez alcoólica aguda, com o seu conceito, um estudo clínico, as fases dessa embriaguez, juntamente com a visão clássica e sua visão simplificada, as divergências que ainda há na doutrina, a tolerância ao álcool e o seu conceito, o metabolismo do álcool etílico, a perícia da embriaguez juntamente com as formas de embriaguez, as manifestações somáticas do alcoolismo e, por fim, os aspectos jurídicos da embriaguez. Partindo para nosso primeiro ponto, de conceituar o que vem a ser droga. E já respondendo a esse questionamento, droga é qualquer substância que possa atuar em um ou mais sistema do nosso organismo, que não seja produzido por ele, que possa provocar uma modificação, ou seja, uma alteração no seu real funcionamento. Assim, quaisquer substâncias que atuam sobre o cérebro, gerando modificações, alterações no nosso sistema nervoso central, é classificado como uma droga psicotrópica ou psicoativa. E o álcool, ele é apontado como uma droga psicoativa e no século XX, pela maioria da doutrina, foi considerado uma das mais letais. E nesse trabalho, nós iremos abordar a partir do momento em que o álcool ele é ingerido de uma maneira excessiva, porque é nesse ponto que há um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos no seio da sociedade, esse excesso. Porque na doutrina é apontado que o prazer do bem beber tende sempre ao beber em demasia. Então é esse beber em demasia que é o problema do nosso tema. Dito isso, vamos agora fazer distinções. Nesse caso, será diferenciado, melhor dizendo, o que vem a ser embriaguez alcoólica, alcoolismo e alcoolemia. Nós temos que embriaguez alcoólica é o conjunto de manifestações neuropsicossomáticas resultantes da intoxicação etílica aguda de caráter episódico e passageiro. E, em um primeiro momento, pode causar estranheza essa palavra neuropsicossomática, por isso que eu dividi em 3, para que podemos melhor compreendê-la. A parte que diz respeito a neuro é porque o álcool ele afeta diretamente o sistema nervoso central, alterando a função cerebral. Ou seja, ao ser consumido, o álcool ele atua como um depressor do sistema nervoso central, reduzindo a atividade dos neurotransmissores excitatórios e aumentando a atividade dos neurotransmissores inibitórios. Nessa animação fica melhor apresentado. Porque o que acontece? Os neurônios, eles se comunicam através de sinapses químicas, liberando os neurotransmissores para que aconteça justamente essa passagem de informação de um lado para o outro do cérebro. Nós temos 2 neurotransmissores muito importantes, que são os excitatórios, que excitam os neurônios, e os inibitórios, que, pelo contrário, inibem os neurônios. Nós temos que, ao ser ingerido, o álcool ele se liga aos receptores de GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ou seja, aumenta ainda mais a atividade inibitória desse neurotransmissor e terá impactos significativos em algumas partes específicas do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Essa área é responsável pelo nosso controle de impulso, por assim dizer. É por isso que o indivíduo, quando ele está sob efeito de substância alcoólica, ele fica mais desinibido, ele fala com uma pessoa que, em condições normais, ele não falaria. É justamente porque há essa inibição dessa parte fundamental do nosso cérebro. Também atua no córtex motor, ou seja, essa área é responsável pelos nossos movimentos voluntários. É por isso que, quando uma pessoa está bêbada, ela costuma derrubar as coisas com maior facilidade. Ela tem aquela sensação de que está tudo girando
É justamente porque há esse impacto nessa região muito importante do nosso cérebro. Então, feita essa distinção do que vem a ser a parte neuro, dessa palavra neuropsicossomática, nós temos que a palavra psico diz respeito ao consumo de álcool, que ele pode influenciar o estado psicológico de uma pessoa, afetando suas emoções, seu comportamento, suas percepções. E a parte que diz somático é porque o uso excessivo de álcool ele pode causar uma série de efeitos físicos, como náuseas, que é muito comum, vômitos, desidratação e fadiga. Dito isso, nós vamos para conceituar o que vem a ser agora alcoolismo. Dessa forma, nós temos que alcoolismo é uma síndrome psico-orgânica caracterizada por um elenco de perturbações resultantes do uso imoderado do álcool e de caráter crônico. Ou seja, o alcoolismo ele é classificado como uma doença, justamente pelo esse caráter crônico que possui. Já a alcoolemia ela é o resultado da dosagem do álcool etílico na circulação sanguínea e seus percentuais traduzidos em gramas ou decigramas por litro de sangue examinado. Dessa forma, de uma maneira sintetizada, Genival França, ele traz uma frase que é bem emblemática, que ele diz que, dessa forma, a embriaguez é um estágio, a alcoolemia é uma taxa e o alcoolismo é um estado, fazendo essa diferenciação de uma maneira um tanto quanto clara, para que possamos estabelecer conceitos coerentes sobre o assunto. Ainda mais, nós temos agora que fazer a classificação das bebidas. Já aprendemos o que é embriaguez alcoólica, alcoolismo e alcoolemia, nada melhor do que classificar as bebidas, o que vem a ser bebida fermentada, alcoolizada e destilada. Primeiramente, nós temos que bebida fermentada são aquelas que apresentam menor teor de álcool. Um exemplo muito marcante é o vinho, a cerveja. Já por outro lado, as bebidas destiladas são aquelas que possuem uma grande concentração alcoólica, que são obtidas geralmente por destilação. Um exemplo notável é o whisky. Já por bebida alcoolizada, são aquelas que são conseguidas artificialmente pelo adicionamento de álcool aos produtos já fermentados. O exemplo que a doutrina traz é o vinho do Porto e também o vinho Madeira. Então, feita essa classificação das bebidas, surge uma pergunta muito pertinente, que é: o que se considera bebida alcoólica para efeitos de lei? E nós temos que considera-se bebidas alcoólicas para efeitos de lei as bebidas potáveis que contenham álcool em sua composição com grau de concentração igual ou superior a meio grau Gay-Lussac. Ou seja, nós temos que fazer uma diferenciação e, para isso, eu achei pertinente trazer essa tabela exemplificativa, que nos mostra alguns teores alcoólicos de bebidas conhecidas. Por exemplo, a cachaça tem entre 38 e 54, já a cerveja tem entre 2 a 20% de teor alcoólico, que é justamente essa concentração de álcool. Então, feito essas conceituações, diferenciações, agora será melhor tratado, melhor abordado com vocês o tema da embriaguez alcoólica aguda. Olá, gente. Meu nome é Nathalie Queiroz e a partir de agora a gente vai tratar sobre a conceituação da embriaguez alcoólica aguda, que, assim como a Sara falou, é um dos tipos da temática embriaguez. A partir de agora, tudo que eu vou apresentar para vocês vai ser de uma forma mais introdutória. Ao longo da apresentação, os meus amigos eles vão aprofundar em cada área. De uma forma mais clara, a embriaguez alcoólica aguda, ela é o estado que a pessoa se encontra ao consumir excessivamente substâncias alcoólicas, ou seja, é a partir do momento que o indivíduo ele começa a demonstrar os efeitos desse consumo excessivo que acaba ingerindo tanto do álcool como substâncias análogas. Então, de uma forma geral, a embriaguez alcoólica aguda traz no seu conceito essa ideia de uma forma de consumo excessivo, os seus efeitos e a transitoriedade, ou seja, de uma forma momentânea.
Então, quando a gente fala do conceito de uma forma direta, é o estado de intoxicação aguda e transitória do organismo pelo álcool ou substância de efeitos análogos, comprometendo suas funções fisiológicas, físicas e intelectuais. Ou seja, é quando a bebida ela humilha o indivíduo. Então, a partir do momento que a pessoa, né, começa a demonstrar os efeitos que essas substâncias podem ocasionar, é a fase que ela se encontra em embriaguez alcoólica aguda. E é algo muito importante a gente tratar e expor para vocês é a diferença de tolerância e quantidade. Porque o que a gente trata na embriaguez alcoólica aguda é a tolerância. Ou seja, para cada indivíduo há uma tolerância diferente daquela substância. Ou seja, de uma forma exemplificativa, para mim, 2 taças de vinho podem ocasionar efeitos de embriaguez, que para outra pessoa, com o seu corpo, com o seu organismo acostumado, com o seu organismo tolerável, com 3 taças, 4 taças de vinho, vai possuir efeitos análogos aos meus com menos quantidade, com 2 taças de vinho. Ou seja, o que a gente trata aqui é da forma de tolerância. Não, a gente não leva em conta a quantidade que o indivíduo ingeriu, mas sim a tolerância. O que são 2 taças de vinho para mim, que já pode ser muito, para outra pessoa pode ser fichinha, para outra pessoa 2 taças podem ocasionar nenhum efeito ao seu organismo. Então, é justamente isso que eu quero tratar para vocês, essa diferença. Não levem a sério, aquela pessoa tomou 5 latinhas de cerveja, ela está embriagada. Não, é a tolerância para aquele indivíduo, essas 5 latinhas de cerveja, pode não ocasionar nenhum efeito. Pode estar lá normal, né, tranquila, sem nenhum efeito, enquanto para outra pessoa 5 cervejas, 5 latinhas, já pode começar a apresentar esses efeitos. Então, gravem bem isso, a tolerância mais incisiva, a gente trata mais dessa ideia de tolerância do que quantidade. E justamente a partir do momento que o indivíduo ele ultrapassa sua tolerância, começa a surgir esses efeitos, e esses efeitos a gente já falou na conceituação, fisiológicas, físicas e intelectuais. A gente começa a tratar agora dos aspectos físicos, neurológicos, psíquicos, que é quando a gente começa a ver esses efeitos no indivíduo, na pessoa embriagada. Quando a gente fala dos aspectos físicos, a gente trata justamente daquilo que a gente pode já observar na sua fisionomia, no seu hálito. A partir do momento que o indivíduo ele começa com um hálito, aquele hálito de álcool, a gente começa a perceber esse aspecto físico que está começando, o corpo já está sinalizando que está ultrapassando o limite, ultrapassando a sua tolerância. Pupila dilatada, os olhos vermelhos, tudo isso são advindas de aspectos físicos. Quando a gente fala sobre aspectos neurológicos, é quando já está começando a elevar ainda mais. É quando o indivíduo ele não consegue andar em linha reta, começa a andar em zigue-zague, tá naquela confusão, naquela falta de equilíbrio. Tudo isso é advindo dos aspectos neurológicos. Aspectos psíquicos é quando, a partir de agora, já está ultrapassado a sua tolerância e começa o indivíduo a não ter o senso ético, seu comportamento, não consegue lembrar, no caso pós, né? Não consegue lembrar de algumas coisas, a sua forma de agir, seu comportamento começa a ser distorcido, então a gente vai começando a perceber que aquela pessoa entrou já no nível de embriaguez alcoólica aguda. De uma forma bem exemplificativa e bem rasa, tá? Não vou aprofundar nada na área penal. Trouxe só como exemplificação esses aspectos que a gente pode encontrar em algumas falas de casos famosos e casos que a embriaguez alcoólica aguda não precisa ser famoso, mas tipo que a embriaguez alcoólica aguda é perceptível, tá? Quando acontece algum comportamento que traga alguma consequência.
Como forma só exemplificativa, a gente trouxe o caso do Daniel Alves. Não vou aqui tratar sobre o caso em si na área penal, mas é só a gente perceber nas descrições do caso como as testemunhas trouxeram essa questão, como as testemunhas mostraram o comportamento do indivíduo na situação ocorrida. Quando a gente vê uma testemunha falando que aquela pessoa está fedendo a algo, como a Joana Sanz falou, a gente percebe esse aspecto físico da pessoa, do mau hálito. Quando a gente percebe, quando outra testemunha trata sobre 5 garrafas de vinho, uma de uísque, pedimos 4 drinks de gin tônica, a gente vê essa mistura, essa substância alcoólica presente na situação ocorrida. E também a gente vê esse comportamento diferente detalhista nas falas sobre o comportamento. Quando a testemunha fala que o indivíduo ele tinha bebido, ele tinha tomado algo, mas ele não estava normal. Então, essa característica que a gente fala muito atualmente, que quando a gente vê, nós estamos tratando dessa embriaguez alcoólica aguda. A partir de agora, vocês vão ver essas formas mais detalhadas, a partir das fases da embriaguez alcoólica aguda e de toda essa transição que está inserida na medicina legal. Bem, dando continuidade, vou tratar agora acerca das fases da embriaguez alcoólica aguda e sobre suas divergências doutrinárias. É dividida em duas fases, a visão clássica e a visão simplificada, em que a visão clássica ocorre 5 fases, sendo a primeira ocorrendo desinibição e a sociabilidade. A segunda fase pode ocorrer a agressividade em alguns indivíduos, né, conhecida como a fase do leão, e descoordenação motora. A terceira fase é a fase de confusão, ocorre um raciocínio lento e movimentos descoordenados. A quarta fase é a fase de estupor, em que ocorre uma redução severa da consciência, inclusive podendo ocorrer risco de queda. E a quinta fase, a fase de coma, ocorre consciência e risco de morte. Já na visão simplificada, tem-se essa desinibição na primeira fase. Na segunda fase, esse estágio de confusão, que ocorre dificuldade motora, mental e verbal. E, por fim, a terceira fase, inconsciência e o risco de morte, se não houver intervenção médica. Sobre essas divergências doutrinárias, nós temos que ocorre essa divergência na descrição dessas fases, em que a visão em 5 fases tem um maior detalhamento clínico, já na visão em 3 fases é mais prática para o uso forense. E também ocorre limites imprecisos entre essas fases. Tratando sobre a tolerância ao álcool, a tolerância é a capacidade do corpo se adaptar a quantidades maiores de álcool sem os mesmos efeitos, e os efeitos tornam-se menos aparentes em indivíduos com alta tolerância. Por fim, tratando dos tipos de tolerância, tem-se a tolerância metabólica, em que ocorre um aumento da eliminação do álcool pelo fígado, a tolerância funcional, em que o sistema nervoso central adapta-se ao álcool, reduzindo sintomas visíveis, e a tolerância comportamental, em que ocorre um disfarce ou compensação dos sinais de embriaguez. Bem, eu vou começar aqui falando um pouco sobre as fases do metabolismo do álcool em adultos. Inicialmente, o álcool ele é absorvido pelo corpo. Ele é absorvido principalmente pelo estômago e pelo intestino delgado. Essa absorção é realizada principalmente pelo intestino delgado, que realiza cerca de 75% dessa absorção. É importante destacar que o tempo de absorção vai depender do que você comeu. Se você comeu alguma coisa previamente, o tempo de absorção vai ser bem maior. Se você não comeu nada, o tempo de absorção vai ser menor e, nesse caso, você vai já apresentar os efeitos do álcool de forma rápida. Após a absorção, nós temos a distribuição. O álcool é transportado pelo sangue e, como ele tem uma grande afinidade por água, ele vai procurar órgãos que têm uma grande concentração de água. São eles o cérebro,
músculos, coração, fígado e rins. E após a distribuição, ele vai ter que ser devidamente metabolizado. Onde ocorre a metabolização? A metabolização ocorre no fígado, que é o órgão já responsável por retirar as impurezas do nosso corpo, principalmente a do álcool. Após isso, a metabolização no fígado vai ocorrer a eliminação, que ocorre por meio da urina, respiração, transpiração e salivação. É interessante destacar que homens e mulheres, o efeito do álcool atua de forma diferente. Por quê? Em mulheres, as mulheres possuem, de forma geral, menos água do que os homens. E como possuem e menos água, vai ter uma maior rapidez de absorção desse álcool, tornando os efeitos ainda mais rápidos no corpo da mulher. Na questão sobre a metabolização, inicialmente ele vai ter que ser oxidado, sucessivas oxidações para que tenha um resultado que é capaz de ser eliminado ou então minimamente minimamente resistível pelo corpo. Inicialmente temos o etanol. A principal forma de oxidação é utilizando da álcool desidrogenase, mas também temos outras duas formas, que é por meio da catalase ou por meio do P4502E1, realizado pelos microsomos. Ele é oxidado, formando-se acetaldeído, que também é oxidado, formando-se acetato. Mas assim, a quantificação do, da quantidade de álcool no corpo, objetivamente, no mundo jurídico em si, pode ser que não tenha valor probatório algum, porque, principalmente na esfera penal, a gente tem que analisar principalmente os efeitos psicoativos, o que o indivíduo estava pensando, o que o indivíduo estava sentindo no momento de um ato do crime. Quais são as perguntas que o perito tem que responder na justiça? Se há ou não há embriaguez, um teste objetivo pode muito bem dizer que há álcool no sangue, mas embriaguez, a gente não consegue responder isso, porque o que seria embriaguez? A embriaguez é caracterizada por um conjunto de distúrbios que afetam a capacidade de compreensão do indivíduo, sendo confirmada por sintomas clínicos visíveis, e não por uma porcentagem específica de álcool no sangue. Ou seja, mesmo que ele tenha álcool, ele não necessariamente apresenta embriaguez, porque seria todas as mudanças comportamentais em decorrência do álcool, que objetivamente, pelo exame de sangue, não conseguimos demonstrar. Indivíduos têm diversas formas de tolerância a uma certa quantidade de álcool. Segunda pergunta: se em caso afirmativo a embriaguez é ou não é completa, que se for completa, ela pode ser um exemplo de escoleta de culpabilidade, que será mais destacada adiante. Terceiro, se a embriaguez comprovada é um fenômeno episódico ocasional, ou se trata de um estado de embriaguez aguda manifestado em alcoolismo crônico. É, casos de se é algo episódico, ocasional, ou é algo crônico, que pode ser analisado ou agravado na pena. Se trata de uma embriaguez patológica, que também é um excludente. Se no estado em que se encontra o paciente pode ele pôr em risco a segurança própria ou alheia, ou e a última pergunta é se é necessário o tratamento compulsório. Bem, essa é a minha parte. Obrigado pela atenção. Gente, meu nome é Letícia e eu vou apresentar um pouco sobre a perícia da embriaguez. De início, é importante relembrar o conceito de perícia em geral. Perícia, ela é o conjunto de procedimentos técnicos que tem o intuito de esclarecer a verdade para o juízo, aquele que não possui o conhecimento necessário sobre aquela área específica. Então, há provas de interesse da justiça, de acordo com o Deus Bittar,
acerca de questões que são estranhas ao âmbito jurídico. Então, aqui nesse slide eu trouxe um modelo que na maioria das instituições médico-legais são utilizadas para as perícias. Tanto nesse slide como no próximo também, a gente vê modelos que possuem o mesmo teor, o mesmo conteúdo, como, por exemplo, os quesitos apresentados por Genival Veloso. Primeiro, qual material colhido para o exame? Segundo, qual a concentração de álcool no material colhido, ou seu equivalente de gramas de álcool por litro de sangue. Terceiro, acha-se o examinado sob influência do estado de embriaguez alcoólica. Quarto, apresenta o examinado sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármaco. E quinto, qual seria o psicofármaco? Aqui nesse próximo, a gente tem os quesitos apresentados em outro modelo, por Delton Cross Jr. Vai ver agora as respostas aos quesitos de acordo com a visão de Genival Veloso, ao modelo que eu apresentei para vocês. A gente tem 6 situações possíveis em exames clínicos. A sexta está em apartado, porque é um assunto mais delicado que eu vou tratar. Primeiro, a gente tem um exame clínico normal, que não há condição de embriaguez. A alcoolemia é negativa, porque não há sinais ou influência de psicofármaco. Não há concentração de álcool no sangue do periciado. Na segunda situação, a gente tem o exame químico normal, também não há condição de embriaguez, mas a alcoolemia ela é positiva porque a concentração de 7 decigramas de álcool por litro de sangue. Na terceira situação, a gente tem o exame clínico normal, também não há condição de embriaguez, mas a coleta não é permitida, ou seja, houve a recusa do periciado em coletar o sangue, então os resultados da alcoolemia são prejudicados. Na quarta e na quinta situação, a gente tem o exame clínico alterado, ou seja, há condição de embriaguez, mas a coleta não foi permitida. Já na quinta situação, a alcoolemia ela é positiva, com a concentração de 5 decigramas de álcool por litro de sangue. Bem, nessa situação, há a recusa ao exame pericial. Aqui a gente tem um embate entre a legislação infraconstitucional e a legislação constitucional em si. A gente tem que, à luz do princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, a partir do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, a gente tem que isso é um princípio constitucional do periciado, de recusar o exame. Entretanto, tem-se no senso comum de que a recusa ao exame pericial é um pressuposto, pressupõe que ele está em estado de embriaguez, o que é errado do ponto de vista constitucional. França, ele diz que o perigo está em se supervalorizar a presunção de alcoolemia ou embriaguez diante de uma recusa de coleta de sangue, contrariando-se a ideia de que não há mais crédito, de que há mais crédito jurídico no fato da omissão de quem não se apresenta para realizar o exame solicitado do que, na verdade, dos fatos trazidos por outras provas, que não sejam dos testes alcoolêmicos. E que essa recusa seja não só uma confissão de culpa, isto é comprometedor, porque, ao mesmo tempo que se nega ao réu o direito de reagir contra uma invasão da sua privacidade, ou seja, que ele mostra uma visão constitucional, admita-se que a recusa de fazer o exame solicitado equivale à procedência do embriaguez. Então, de acordo com a visão de Genival Veloso, os artigos 165A e 267 do Código de Trânsito Brasileiro são inconstitucionais, porque a partir do momento em que eles dispõem acerca de infração administrativa gravíssima, em caso de recusa à submissão de qualquer tipo de teste, a gente tem que viola o direito à invasão da privacidade do indivíduo, da ampla defesa, o princípio da presunção de inocência, todos os princípios constitucionais. Então, a gente tem que a recusa ao teste de alcoolemia, ao embriaguez, não se configuraria como um crime de desobediência nem uma infração administrativa. Já Cross, ele diz que não há que se negar a ebriedade se os expertos atestam a existência dos sintomas clínicos descritos. Então, os sintomas de embriaguez, de psicofármaco. Então, aqui a gente vê um embate entre normas e princípios no ordenamento jurídico. Obrigada. Olá, eu me chamo Milena e o tópico a ser objeto de minha exposição consiste nas formas de embriaguez. E ao lecionar a respeito das maneiras pelas quais a embriaguez poderá se manifestar, Genival Veloso de França aponta para o fato de que essa classificação não deve negligenciar o estado em que se encontrava o agente no momento anterior à ingestão da bebida alcoólica. E César Bittencourt, penalista bastante celebrado na doutrina brasileira, também aduz
que o nosso ordenamento jurídico analisa as formas de embriaguez sob uma perspectiva subjetiva, sempre buscando apurar intervenções passíveis de ocorrência no momento em que o sujeito passa a se inserir efetivamente nesse estado de intoxicação aguda e transitória. Inicialmente, sabemos que a embriaguez culposa não é resultante de caso fortuito ou de força maior, que serão hipóteses expostas a seguir. Na embriaguez culposa, que também é chamada de voluntária, observamos que a vontade do agente, de início, não é embriagar-se, mas tão somente consumir álcool. Porém, veremos que será constatada uma quebra do dever objetivo de cuidado. E nessa hipótese, como normatiza o artigo 28, inciso 2º do nosso Código Penal, o agente não será isento da sua imputabilidade penal. No tocante, por sua vez, à embriaguez pré-ter-dolosa, não será constatada a isenção de responsabilidade jurídico-penal da parte do agente, que não tem a pretensão de produzir determinado resultado, porém está ciente de que, caso se encontre sob influência da embriaguez e dos seus efeitos inebriantes e reações, assumirá o risco de produzir o evento danoso. Por sua vez, a embriaguez fortuita é definida por Genival Veloso como ocasional, rara e verificada em momentos especiais, tendo origem em um erro compreensível. O agente não atua para evitar o resultado, já que este é imprevisível. Um exemplo mencionado pela doutrina é a situação hipotética em que o indivíduo, em visitar um alambique, escorrega e cai em um barril repleto de cachaça. E caso ele realize a ingestão da bebida ali existente e venha a embriagar-se, será a hipótese de embriaguez proveniente de caso fortuito. A embriaguez fortuita, em relação ao tratamento dado pela nossa legislação penal, poderá se manifestar de forma completa ou incompleta. Caso venha manifestar-se em sua completude, o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, prevê a isenção de pena ao indivíduo. Vejamos. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. No tocante, por sua vez, à embriaguez fortuita incompleta, temos que ela equivale à semi-imputabilidade. O parágrafo 2º do artigo 28 prevê a atenuação da pena de 1 a 2/3. No que concerne à embriaguez acidental, esta é definida por Genival Veloso de França como o equívoco do indivíduo em relação ao teor alcoólico de determinada bebida, acreditando-se tratar-se de uma substância inofensiva. Então, nessa hipótese, o cidadão desconhece as condições fisiológicas daquela substância. E assim como na embriaguez fortuita, poderá se manifestar de forma completa quando será configurada a inimputabilidade do agente, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, e quando incompleta, a pena poderá ser reduzida, conforme o parágrafo 2º do artigo 28 já mencionado. Além disso, a embriaguez por força maior está atrelada à inevitabilidade e à imprevisibilidade, de forma que o agente encontra-se impossibilitado, devido àquelas circunstâncias, de oferecer qualquer resistência. Um exemplo mencionado pela doutrina é a situação de um assalto em que a vítima de um crime de roubo, após ser amarrada, é forçada a ingerir bebida alcoólica e vem então a se embriagar. E assim como na embriaguez fortuita, na sua forma completa, teremos isenção de pena para o agente, e caso configurada na modalidade parcial, nós vamos ter a diminuição da pena. No que atine à embriaguez pré-ordenada, nós temos um caso em que o agente deliberadamente irá se embriagar com o propósito de delinquir, com vistas a ingressar em um estado psíquico que venha facilitar a prática daquela conduta incriminadora. Então,
Os efeitos inebriantes, as reações do álcool, vêm a ser um encorajamento para a prática da conduta tipificada pela norma penal. E nessa hipótese, o nosso ordenamento jurídico penal estabelece que a embriaguez pré-ordenada é um agravante legal, conforme preceituou o artigo 61, inciso 2º, a linha L do nosso Código. A embriaguez habitual, por sua vez, não se configura nem como atenuante, tampouco como excludente de responsabilidade jurídico-penal, uma vez que, nessa hipótese, o agente costuma ingerir bebida alcoólica com regularidade, em curtos intervalos de tempo. E, nesse âmbito, conforme Genival Veloso de França, o indivíduo dependente do álcool normaliza, banaliza os efeitos inebriantes da bebida e também equilibra as suas reações. Por fim, a embriaguez patológica receberá o tratamento jurídico de doença mental nos moldes do artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Então, algo que Genival Veloso de França destaca em sua obra, para essa hipótese, é a desproporcionalidade entre a quantidade de bebida alcoólica consumida e os efeitos inebriantes da substância observados no agente. Genival Veloso também ressalta a divisão dessa modalidade em 4 subtipos, que possuem as seguintes características. Inicialmente, nós temos a embriaguez agressiva e violenta, caracterizada pela tendência ao crime e ao sangue, a embriaguez excitomotora, na qual são observados os acessos de raiva e de destruição, a embriaguez convulsiva, acompanhada de impulsos destruidores e sanguinários, e a embriaguez delirante, caracterizada por delírios com tendência à autoacusação. Muito obrigada. Bom, me chamo Jéssica e agora eu vou tratar um pouco acerca do alcoolismo e as manifestações somáticas, as perturbações neurológicas e psíquicas decorrentes dessa doença. Primeiramente, é bom que a gente retome o conceito de alcoolismo. O alcoolismo é uma doença crônica causada pelo uso prolongado e excessivo do álcool, que faz com que haja o surgimento de diversas manifestações no organismo. Primeiramente, a gente vai tratar acerca das manifestações somáticas. Manifestações somáticas são aqueles sintomas que dá para ver no físico do paciente, ou seja, são os sintomas físicos. Primeiramente, nós podemos destacar a hepatomegalia. A hepatomegalia é um aumento desproporcional do tamanho do fígado. O fígado deixa de ter o seu tamanho normal para ter um tamanho muito ampliado. Está intimamente ligado à hepatite alcoólica, que por sua vez é uma das principais doenças decorrentes do alcoolismo, que causa fezes no sangue, pele amarelada, inchaço abdominal, vômitos, entre outros sintomas. Nós também podemos falar acerca dos edemas palpebrais. Os edemas palpebrais são sintomas mais raros e são causados por uma hipersensibilidade ao álcool. É uma reação alérgica que faz com que os olhos fiquem inchados, a região da pálpebra. Também podemos falar de tremores nos lábios e nas extremidades, ou seja, nas mãos e nos pés, o ventre aumentado, principalmente em razão do desequilíbrio na microbiota do paciente, pescoço fino, insegurança na marcha, porque o andar do paciente, ele começa a ficar mais lento, a ficar desequilibrado, então há um padrão anormal de caminhada desse paciente com alcoolismo. Também podemos falar da congestão das conjuntivas, a conhecida conjuntivite, uma dispepsia, que é o desconforto na parte superior do abdômen, está ligado ali também com a gastrite, a vermelhidão na face, suor excessivo, a desnutrição também, porque o indivíduo muitas vezes deixa de estar fazendo as suas refeições principais para estar consumindo álcool, por isso acaba causando um quadro de desnutrição. Bom, agora vamos falar um pouco acerca das perturbações neurológicas advindas do alcoolismo. As perturbações afetam tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Vamos começar pela polineurite. A polineurite afeta o sistema nervoso periférico e é advinda de um processo degenerativo dos nervos desse sistema nervoso, mas causa impactos em todo o corpo,
principalmente nas extremidades, como mãos e pés, causando formigamento e cãibra nos membros. Também podemos falar da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Essa síndrome é causada por uma deficiência de tiamina no organismo. A tiamina é uma vitamina do complexo B que acaba entrando em deficiência em razão do uso excessivo e prolongado do álcool. Essa síndrome é a junção da encefalopatia de Wernicke e a síndrome de Korsakoff. A encefalopatia de Wernicke causa confusão, problema nos olhos e perda de equilíbrio. Já a síndrome de Korsakoff causa problemas principalmente na memória. É conhecida também como síndrome amnésica, causando desorientação no tempo e confusão mental também. Agora nos cabe falar acerca das perturbações psíquicas. Como as perturbações psíquicas são muito comuns, é importante que a gente destrinche elas. Vamos começar pela delirium tremens. A delirium tremens é decorrente da abstinência do álcool e, como o próprio nome sugere, causa tremores, alucinações, sonolência e desorientação. A gente vai ver que os sintomas que eu vou mostrar aqui, todos eles estão bem relacionados aos tremores, confusões mentais, muda um pouco a nomenclatura e diferencia pouca coisa, mas no geral estão associados à confusão mental. Bom, agora vamos falar sobre a alucinose dos bebedores. Nessa situação, o paciente com alcoolismo, ele sente cheiros, visualiza e ouve coisas que não existem, ou seja, ele tem alucinações. Também podemos destacar a epilepsia alcoólica, que faz com que o paciente tenha constantes convulsões em decorrência do alcoolismo. Também podemos falar da dipsomania, que é uma vontade repentina e insuportável até do paciente de consumir álcool, ou seja, ele não consegue se controlar e acaba por consumir uma quantidade exagerada do álcool, piorando ainda mais a sua situação. Além dessas circunstâncias, além dessas perturbações psíquicas, a gente não pode deixar de mencionar os transtornos psíquicos advindos do alcoolismo, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia e entre outras circunstâncias. Olá, eu me chamo Felipe e abordarei brevemente as consequências jurídicas da embriaguez, o que de certa forma é uma síntese do que foi exposto anteriormente neste trabalho. Nós temos que a embriaguez atualmente não é uma causa de exclusão da responsabilidade penal, tampouco da responsabilidade em outras áreas de nosso direito. Porque a embriaguez ela tem consequências tanto penais quanto consequências administrativas e tem relevância também na área de direito civil. Nós temos no artigo 4º, inciso 2 de nosso Código Civil, que, a depender da circunstância da embriaguez vivenciada pela pessoa, ela pode caracterizar uma incapacidade relativa para a prática de determinados atos, o que demonstra que esse fenômeno, que é de natureza não somente fisiológica, mas também psíquica, psiquiátrica, pode ter consequências civis. As consequências administrativas dizem respeito, além de outras que não cabem ser mencionadas agora, à questão do Código de Trânsito Brasileiro. É uma questão recorrente, de grande relevância, a partir das evoluções de nossa legislação no que diz respeito ao grau de tolerância do consumo de bebidas alcoólicas associado à direção, e de tal forma que atualmente esse grau de tolerância ele é zero. Não há uma tolerância ao consumo de álcool associado com a utilização de veículo automotor.
O que existe é uma margem de erro que é considerada em relação ao aparelho que faz essa medição, que é o etilômetro, vulgarmente chamado de bafômetro. Quando alguém dirige sob o efeito de alguma quantidade de bebida alcoólica, há possibilidade de consequências tanto penais quanto administrativas e que tem uma relativa autonomia. No que diz respeito às consequências penais, nós temos que há uma previsão legal, há o que nós chamamos de tipificação do crime de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. Então, no aspecto penal, na área penal, a consequência maior é o fato de o indivíduo estar cometendo um crime, caso ele consuma bebida alcoólica e dirija um veículo automotor.